Oi, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à última unidade do primeiro semestre, que é a unidade 6 do livro de português. E o título dessa unidade é Abre-te, Sésamo. Lá na página 191, nós vamos ler aí o box O que eu sei. E diz assim: essa é a imagem de um objeto muito antigo, ou seja, está mostrando aí na página 190 e 191 um objeto. Você sabe que objeto é esse? Será que você sabe responder? Tenho certeza que sim, não é? Muito bem. Você acha que ele serve para quê? Para que esse objeto serve? Histórias muito antigas falam sobre uma lâmpada mágica onde moraria um gênio capaz de realizar três desejos ao dono da lâmpada. Converse com seus colegas. Se você tornasse o dono de uma lâmpada mágica, que pedidos faria ao gênio? Então a tia Damares quer que vocês contem aí para a tia quais são os pedidos, né? Os 3 pedidos que você gostaria que o gênio realizasse para vocês. Então vocês podem escrever no caderno e tirar uma foto e mandar para a tia, ou escrever em uma folha e mandar para a tia quais são os 3 pedidos que vocês gostariam, tá bom? E agora, na página 192, nós vamos fazer a leitura do texto Ali Babá e os 40 ladrões. Então, eu quero que todos realizem a leitura em voz alta junto com a tia, tá bom? Podemos começar? Lembrando que a gente tem que entonar a voz, né? Temos que ter entonação na voz na hora da leitura. Quando for vírgula, quando for um ponto de pergunta, ponto de exclamação, sempre a gente tem que ter aí a entonação. Então, nós vamos começar. Ali Babá era um homem muito pobre que vivia em uma cidade da Pérsia. Enquanto ele levava uma vida com condições muito precárias, junto à sua esposa, Cassim, que era o irmão dele, tinha um estilo de vida completamente diferente, pois havia se casado com uma mulher que era filha de um homem muito rico. Para sustentar sua família, Ali Babá cortava lenhas na floresta. Certo dia, enquanto estava fazendo seu trabalho, ele viu, bem distante, um grupo de homens montados em cavalos. Como eles estavam se aproximando, Ali Babá percebeu que aqueles homens estavam armados com facas e espadas e que tinham expressões suspeitas. Assustado, Ali Babá subiu na árvore mais próxima para não ser visto e, quando os homens chegaram, percebeu que, ao todo, eles eram 40. Os homens desceram de seus cavalos com suas sacolas e um deles se aproximou de uma enorme pedra próxima à árvore em que estava Ali Babá e disse: Abre-te, Sésamo. Assim que ele pronunciou essas palavras, uma porta abriu-se na enorme pedra. Os homens, com expressões suspeitas, atravessaram a porta e, algum tempo depois, saíram sem nada nas mãos. Assim que saíram, o chefe deles disse em seguida: Fecha-te, Sésamo! E a porta se fechou. Diante daquela situação, Ali Babá esperou os 40 homens irem embora com os cavalos para se aproximar da enorme pedra e dizer as palavras pronunciadas pelo chefe dos ladrões. Assim fez Ali Babá. Logo que a porta se abriu, ele entrou na gruta e observou que havia muitos tecidos e muito ouro. Ele pegou alguns sacos de ouro e saiu, dizendo em seguida as palavras:
fecha-te, sésamo. Quando retornou para sua casa, Ali Babá contou o que tinha acontecido à sua esposa e pediu a ela que guardasse segredo. Então, ele enterrou o tesouro no jardim. Você acha que a história termina assim? Não mesmo. Ali Babá esperou que os 40 ladrões fossem capturados um a um e só depois usou o tesouro para mudar a vida de sua família. Muitos anos depois, Ali Babá voltou à gruta e revelou para seu filho as palavras mágicas que transformariam a vida deles. Eles guardaram o dinheiro necessário para que pudessem viver com tranquilidade e conforto e transmitiram esse segredo de geração após geração, de pai para filho. E logo abaixo tem as palavras e o texto. E no texto fala sobre sésamo, né? Abre-te, sésamo, e fecha-te, sésamo. E o que significa sésamo? Sésamo significa gergelim. É uma planta com sementes que se abrem sob muita pressão. Então, ali eles representavam, né, aquela porta como se fosse ali a planta que ela acabasse abrindo ali através de uma pressão. E no texto também fala que ele entrou na gruta, ou seja, ele entrou em uma caverna, né, que pode servir como abrigo ou esconderijo. Então, quando eles pediam para abrir, abre-te, sésamo, e fecha-te, sésamo, era para entrar em uma gruta, ou seja, em uma caverna. E vocês já conheciam esse conto maravilhoso, essa história de Ali Babá e os 40 ladrões? Agora nós vamos realizar na página 194, nós vamos dar início às atividades relacionadas a este texto. Então lá, ideias em construção. Exercício 1. Ali Babá começa a história como um homem pobre. O que ele fazia para se sustentar? Vendia lâmpadas, cortava lenha, produzia tecido. Então, qual dessas três alternativas está correta? O que Ali Babá fazia no começo da história mesmo, quando ele era pobre? Assinale a alternativa correta, então, para a tia. Exercício 2. Ali Babá estava fazendo o seu trabalho quando um grupo de homens se aproximou. A. Explique por que Ali Babá teve medo deles. Aí você vai explicar para a tia, por que será que Ali Babá estava com medo? B. O que Ali Babá fez para se proteger? E C. O que você faria no lugar de Ali Babá? Será que você correria com medo dos ladrões? Ou ficaria também, escondido para descobrir aí o segredo dos ladrões? Responda então em seu livro o que você faria, se você estivesse ali no lugar de Ali Babá. 3. Quais eram as palavras mágicas que faziam a porta da gruta abrir e fechar? Para abrir, o que tinha que ser falado mesmo? E para fechar? Então, você vai escrever aí. Não se esqueça de colocar o ponto de exclamação no final de cada frase, tá bom? Agora, o box, você sabia? Aí tem duas imagens. Aí está escrito assim: sésamo é o nome de uma semente. Isso mesmo. O sésamo é, no português de Portugal, o gergelim, planta que se abre devagar, liberando suas sementes, aquelas que vêm em cima de alguns tipos de pães. Abre-te, sésamo significa então, abre-te como o sésamo se abre. Então, esta fala do texto, ela faz ali uma referência a essa planta, não é? E nossa aula de português vai ficando por aqui. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima aula. Beijos!